Bom, o que dizer do Caio? Caio era um virginiano com ascendente Libra. Os virgens, eles têm sempre a tendência de buscar se diferenciar do resto do mundo. Então, eles muitas vezes se colocam aqui e o mundo lá. E o libriano é o contrário. O Libra, ele quer estar sempre em coletivo. Então, o Caio trabalhou o tempo todo com essa, digamos assim, com essa dinâmica, né? De se afastar, ter uma visão crítica, se aproximar e fazer parte. Não se sentir como parte, se sentir como parte. Não se sentir como parte, se sentir como parte. Bom, como eu sou astrólogo, imagino que queiram saber o que do Caio tem a ver a obra dele, que horas que a astrologia entra de fato na obra dele, e entra o tempo todo, né? Desde do primeiro ao último livro. Ele tem, por exemplo, um conto em Morangos Mofados que se chama Quando Urano Entra em Escorpião, onde entra um cara dentro da sala vestido de vermelho e fala assim, uma sala com várias pessoas tendo várias atividades, fala assim: o Urano hoje entra em Escorpião. E ninguém dá ouvidos ao cara, que isso já é uma coisa um pouco de Urano, né? Quer dizer, Urano é aquela pessoa que vê a coisa acontecendo antes, fala para os outros e os outros não dão bola. E ele, de uma forma muito sutil, vai desenvolvendo o que é um Urano Escorpião dentro do conto. É uma coisa interessante, porque quem não sabe o que quer dizer Urano, o que quer dizer Escorpião, o conto faz todo sentido o tempo todo. A pessoa vê um drama humano acontecendo ali, mas para quem sabe o que é Urano e Escorpião, vê uma visão única de um cara falando de o que seria Urano e Escorpião. O livro mais emblemático do Caio em astrologia, o mais intencional dele que fosse um livro de astrologia, chama Triângulo das Águas, onde ele fala, são 3 contos sobre os 3 signos de água. O primeiro, do Decaiadra, ele fala sobre o signo de Peixes, e o Peixes é um signo que sente todos os outros signos dentro de si. Então o Caio, ele coloca ali como é que se diz, num certo momento do conto, uma bandeja com 12 xícaras, que cada xícara serviria a um dos 12 personagens do conto, e cada xícara tem uma cor, e cada xícara com essa cor está ligada a um determinado signo, e aí ele desenvolve essa dinâmica de como é que é para o pisciano ter múltiplos seres dentro de si, ter múltiplas realidades. O segundo conto, Escorpione com o Marinheiro, é um conto que tem mais intensidade, digamos assim, porque o Escorpião lida sempre com muita intensidade. O terceiro é O Caranguejo pela Noite. Ele é um conto onde o Caio, como é que se diz? Onde o sujeito vai andando pelo meio da noite e vai vendo coisas do seu inconsciente, tal qual o Câncer. Bom, vou aproveitar o depoimento para contar alguma história do Caio que aproxime as pessoas do Caio. A gente teve muitas histórias juntas. Uma interessante foi um dia que a gente foi para São Tomé das Letras. O Caio, como era muito místico, queria conhecer São Tomé das Letras. Mas, enfim, ele sempre me dizia isso. Ele morava em São Paulo, eu no Rio. São Tomé das Letras fica em Minas, mas mais ou menos entre Rio e São Paulo. E um dia ele me ligou e falou: Pedro, tem que ser nessa Semana Santa desse ano, não sei o quê, vamos. Eu perguntei como é que a gente faz, né? A gente se encontra lá, ou eu vou para São Paulo, você vem para o Rio. Ele falou: não, eu vou para o Rio, a gente vai daí. Aí fomos. Por acaso calhou de ser numa semana que eu tinha comprado um carro, e aí a gente achou que bom, carro novo, então vai ser tranquilo a viagem. Nós éramos 2 porra loucas que, claro, ninguém pensou onde eu vou dormir em São Tomé das Letras. A gente sempre resolvia o que ia fazer, depois chegava nos lugares, não tinha planejamento, né? Quando a gente chegou em São Tomé, numa Semana Santa, São Tomé era um pubinho desse tamanho, quer dizer, tinha lugar para acomodar 20 pessoas e tinha 400, né, querendo ser acomodadas. Então, claro, não tinha lugar para a gente dormir. Então a gente passou o dia, eu falei assim: Caio, de noite a gente desce para Caxambu, para São Lourenço, dorme num lugar desse, amanhã está aí de volta. Quando a gente chegou de noite no carro, eu liguei o carro para ir embora. No que eu liguei era um carro a álcool, 0 quilômetros. Eu só fui vendo o ponteiro do combustível descer, e o carro não ligava. E de repente a gente ficou sem álcool e sem poder sair. Falei: bom, vamos dormir no carro. Isso era o início da quinta-feira de cinzas. A gente passou 3 dias tendo todo tipo de experiência de cinzas, não, da Semana Santa, né? A gente passou 3 dias tendo todo tipo de experiência de potência e impotência ao mesmo tempo. Potência por quê? Porque a gente estava em cima do morro. São Tomé é uma pedreira que fica em cima de
planalto onde tudo é da mesma altura, menos essa pedreira que fica alta. Então, do alto dessa pedreira, você tem uma visão de 360 graus, onde você tem a sensação que você está no topo do mundo, parecendo o personagem do Pasolini no Pocilga, quando no final do filme chega no topo do mundo, né? A gente se sentia assim. Por outro lado, como a cidade é só de pedra, eles tiveram que importar areia para fazer o seminário, porque só tem, o cemitério, porque só tem pedra lá. Esse só pedra faz com que a batata da perna da gente pese. Então parecia assim que a gente não podia nada, a gente não conseguia levantar a perna, mas por outro lado se sentia no topo do mundo. O fim de semana inteiro a gente foi tendo experiências de muita potência e impotência total. Na Sexta-feira Santa, a procissão em São Tomé é muito dramática, as pessoas abrem aquele santo sudário numa certa hora e todo mundo chora e todo mundo, né? E naquele momento a gente via toda a dor do mundo, de repente a gente saía dali para uma festa e estava todo mundo celebrando, então o tempo todo foi foram momentos de extremos. Disseram para a gente que no domingo teria um ônibus onde a gente poderia pegar o ônibus e até Caxambu tentar contratar um mecânico e assim voltar para consertar, porque São Tomé não tinha mecânico. Mas no sábado, depois da gente assistir essa procissão, apareceu um motorista de caminhão que consertou o nosso carro. E aí a gente descobriu que tinha mais 3 carros que tinham acontecido a mesma coisa. Tinham 3 casais que tinham dormido dentro do carro aquelas 3 noites, porque eles tinham um carro novo a álcool, que na hora que foram ligar, o combustível foi fazendo assim. Aí eu olhei para a cara do Caio, porque a gente sempre foi de tentar ler símbolos, né, o que está acontecendo, né? Enfim, o cara consertou os 3 carros, fomos na casa lá do cara da farmácia, fizemos ele abrir a farmácia, vender 3 litros de álcool para cada um e descemos os carros todos. Quando a gente acaba de descer São Tomé, tinha chovido e tinha um arco-íris do lado da estrada que a gente via o final dele no chão. Eu perguntei, Caio, você já entrou alguma vez dentro de um arco-íris? Ele falou, não, nunca. Eu falei, então entra, porque para quem não entrou em arco-íris, a gente sente um calorzinho dentro da gente. Eu tinha entrado uma vez na Praia do Leme, estava no meio do mar, estava acabando um arco-íris, eu nadei até lá só para me sentir dentro do arco-íris. O Caio entrou, ficou abismado, disse, é mesmo, não sei o quê, que barato. Aí a gente entrou no carro de novo, e conforme a gente foi andando, o arco-íris ia acompanhando o carro. É uma estrada toda de curvas, a gente ia e o tal do arco-íris sempre do lado. Eu cheguei no Rio, escrevi uma carta para uma amiga, contei a história da impotência. O Caio escreveu uma carta para a Jaqueline e contou a história do arco-íris. Anos depois a gente foi lembrar a história, ele só lembrava do arco-íris e eu só lembrava da sensação de impotência. A gente chegou à conclusão de que é porque a minha vida era sempre já um delírio total, onde ver um arco-íris que andava o carro parecia normal, e a vida dele era sempre esse questionamento que ele transformou muito bem em literatura, de você lidar com a sensação de potência total e de impotência. É isso aí. Bom, tem outra história que eu acho engraçada, que é a história dos dragões não conhecem paraíso, o livro do Caio. O Caio, ele era, enfim, o alter ego dele era a Clarice Lispector, como muita gente sabe, e a Clarice não fazia segunda via do que ela escrevia, né? Então, quando ela escrevia para o Jornal do Brasil todo sábado, ela fazia uma cópia única, ela não botava carbono, mandava sempre com a mesma observação escrita: cuidado para não perder, que a cópia é única. E o Caio, por causa disso, também passou a escrever sem cópia. E aí, no dia que ele foi trazer no Rio para levar para a editora Nova Fronteira o original dos Dragões, a gente foi almoçar antes no Natural e depois falei, pô, Caio, tá cedo, vamos dar uma passada na Vista Chinesa para você ver a natureza, você está com saudade do Rio, você vê o Rio lá de cima. Quando a gente chegou na Vista Chinesa, a gente foi assaltado. Quando a gente foi assaltado, os caras olharam pro Caio e falaram assim, menino, me dá sua bolsa aí. Os caras saíram com o meu carro e com a bolsa do Caio. Estavam querendo fugir com o roubo todo, tinham roubado já relógio, todo mundo vista chinesa, mas os caras foram muito educados, eles vieram para mim e disseram assim, não, nós não somos ladrões, não, isso é problema social, não sei o que. O Caio até falou que foi o assalto mais gentil da vida dele, que ele não imaginava uma coisa dessas, né? E aí, os caras acabaram de assaltar, disseram que iam deixar o carro 4 curvas acima. Eu falei para ele, Caio, de repente os caras queriam a bolsa só para levar o roubo que eles tinham acumulado, de repente eles vão jogar o teu livro lá dentro do carro. A gente chega lá e está o livro. Aí subimos,
Quatro-Cua, pegamos carona com o motoqueiro, subimos, encontramos o carro com a porta aberta, a chave dentro, olhamos dentro do carro, nada do livro. Olhamos no chão em volta, nada do livro. Só que isso era na frente de um penhasco, assim, que era um segundo lugar para vocês ver as coisas de cima, um segundo mirante que tem em cima da vista chinesa, né? Aí eu falei, Caio, vamos dar uma olhada ali. Os caras tinham virado a bolsa do Caio no precipício. Aí descemos os dois, um segurando o outro numa árvore, catando página por página do Dragões Não Conhecem Paraíso, que aliás é um livro que eu adoro, né? E aí eu virei para ele e falei, Caio, você copia, se inspira na sua Virginia Woolf brasileira, que é a Clarice, no que você quiser. Mas, por favor, no próximo escreve com cópia, né? Na próxima vez escreve com carbono. Não é isso. O Caio foi uma das pessoas mais doces que eu conhecia. Ele tinha Sol na 11, a 11ª casa, tinha como é que se diz, o Leão na 11, a 11ª casa é a casa dos amigos, então ele é um cara que sempre cuidou muito dos amigos e é um cara que faz muita falta para todos nós que convivemos com ele por causa disso, principalmente pelo afeto e pelo estar sempre disponível para qualquer coisa que a gente precisasse. Axé, Caio.